Olá, graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nós aqui da missão, nós preparamos algumas mensagens para liberar sobre a sua vida neste primeiro dia do ano, nesse novo ciclo, nesse novo tempo que se inicia. E as palavras, né, que se diz neste dia, né, é que você seja muito feliz, que você tenha um próspero ano novo. E a mensagem que eu quero trazer hoje aqui é uma mensagem, sim, de próspero ano novo, mas é uma mensagem segundo a palavra de Deus. Amém? E está lá em Isaías 54. Eu não vou ler o capítulo todo, porque eu quero instigar você a sentar depois na sua casa e a ler esse capítulo todo e a procurar entender mais sobre aquilo que Deus está dizendo para nós. Amém? Isaías 54 é um capítulo que traz uma mensagem de esperança, restauração e renovação. Através das palavras do profeta Isaías, somos transportados para um tempo onde Israel enfrentava tempos muito difíceis com o exílio babilônico, ainda que presentes nas suas memórias. No entanto, o capítulo traz um raio de luz e esperança, ao expressar que, apesar das adversidades, o amor de Deus por seu povo é eterno e inabalável. A imagem da mulher estéril que se alegra simboliza a restauração. Vamos lá ver? Isaías 54, a partir do verso 1 diz assim: Canta alegremente, ó estéril, que não destes à luz. Exulta com alegria, com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estende-a o todo da tua habitação, e não os impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda a tua prosperidade. Possuirás as nações e farás que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos, e o seu nome é o Santo de Israel e o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Aleluia! Então essa imagem da mulher estéril que se alegra simboliza a restauração de Israel e a promessa de prosperidade após tempos difíceis. Esse ano que se passou foram tempos difíceis. Esses anos que nós temos passado foram tempos muito difíceis. Mas a palavra de Deus de hoje para a sua vida é uma palavra de esperança, de restauração e de renovação. Isaías também ressalta a aliança entre Deus e o povo, uma aliança baseada em sua compaixão e amor incondicional. Então hoje, 1º de janeiro de 2024, o Senhor quer restaurar a aliança que Ele tem feito com o povo dele. Ele quer restabelecer novamente o amor, a compaixão, a prosperidade dele sobre o seu povo. Aqui ele nos lembra que mesmo em tempos difíceis e aparente esterilidade espiritual, Deus é capaz de trazer restauração, alegria e multiplicação. Ele transforma nossas situações mais sombrias em alegria e crescimento espiritual. Então, eu não sei o que foi que você passou de dificuldade durante todo esse período desse ano, mas Deus está te dizendo que sim, independente das escuridões que você passou, Ele é Deus para restaurar. Ele é Deus para trazer alegria. Ele é Deus para trazer luz para a sua vida. Assim,
com Israel enfrentou tempos de desolação e exílio, nós também nos deparamos com momentos de dificuldade e desespero em nossas vidas, em nossa jornada. Então, assim como naquele tempo, Israel estava sofrendo pelo exílio, estava sofrendo por aquelas situações que eles estavam vivendo, nós também, por muitas das vezes, sofremos situações que às vezes são desesperadoras. Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? Amém? Vamos continuar a leitura? Versículo 6. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. Aleluia! No ímpeto da indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz ao Senhor, o teu Redentor. Aleluia! Então, se por algum momento você se achou sozinho, você se achou desamparado, a palavra de Deus está dizendo hoje para você. O Senhor vai estender a misericórdia dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque ele é o seu Redentor. Aleluia! Às vezes a vida e até decorrente de nossas escolhas nos colocam diante de situações estéreis, onde nossas esperanças e nossos sonhos se definham. Então, muitas das vezes, as nossas más escolhas do passado nos colocam em situações hoje que nós não conseguimos ver saída, que nós não conseguimos ver um caminho, um direcionamento. E com isso, os nossos sonhos, com isso, os nossos planos, os nossos projetos, eles vão se definhando, eles vão se desfazendo. A imagem da mulher estéril que se torna mãe de muitos filhos nos lembra que Deus é especialista em transformar o impossível em realidade. A imagem do esposo amoroso também nos revela a intimidade e a prosperidade que Deus deseja ter conosco. Então, a palavra de Deus hoje para mim, para você que está nos assistindo, é de esperança, é de misericórdia, é de luz no fim do túnel, é de prosperidade. Então, que este ano que se inicia, que este tempo, que este ciclo que se inicia de 2024, seja um tempo de prosperidade na sua vida, seja um tempo de esperança, seja um tempo de novas escolhas e escolhas segundo o coração de Deus. Esse novo ano que se inicia, seja um tempo que você e a sua família se tornem capazes de se aprofundar na palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu desejo a todos vocês um feliz ano novo, um próspero ano novo, um ano novo de esperança, um ano novo de realizações, um ano novo de perdão, um ano novo de correção para a glória do Senhor. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e fica com Deus. Que Deus te abençoe. Feliz ano novo! Paz e saúde para todos vocês. Que Deus abençoe. Feliz ano novo! Gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Um feliz ano novo. Olá, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Que Deus te abençoe. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Que Deus te abençoe. Olá, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é vosso irmão Paulo Fernando. Nós somos a Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Quero vir aqui com a graça, a misericórdia e a bênção através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer a todos que nos acompanharam neste ano, aos intercessores de perto e de longe, aqueles que de alguma forma cooperaram e contribuíram para a Missão Ressignificar.
Agradecer aos pastores Cleiton Ferreira Rocha e Islene Paixão, aos nossos irmãos Edson e Dalvânia, aos nossos irmãos Cristiana Carla, Gleice, aos nossos fraldinhas da fé, Ita Miguel, Sara, Júlia, Dara, Samuel, Monique, João Miguel, Helena, minha irmã e companheira Arlete, e pedir que o Senhor vos acompanhe e que nós da Missão Ressignificar, família abençoada esta, vos desejamos um feliz 2024 com a direção do Senhor, buscando o arrependimento e a obediência no Evangelho. Um feliz 2024 em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Amém? Feliz ano novo, que Deus te abençoe. Graça e paz. No livro de Lucas, capítulo 1, no versículo 35, a narrativa diz bem assim: o anjo encontra Maria e diz a ela que ela terá um filho, e ela pergunta a ele como vai ser isso, e o anjo responde assim para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O nosso desejo para você, para mim, neste ano que se inicia, é que você seja envolvido com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus gere em mim e gere em você uma história de transformação genuína à luz da palavra. Feliz ano novo. Que Deus abençoe. Graça e paz. Que Deus abençoe cada vez mais sua vida, sua família, sua história, seu ministério, em nome de Jesus. Feliz ano novo para você, para sua casa, para sua família, para seus descendentes, de perto ou de longe. E eu quero aproveitar essa oportunidade e liberar essa palavra que vem logo a seguir, determinando na sua vida que você é muito mais valioso do que tudo que o mundo tem dito por aí. Deus abençoe cada vez mais. Amém. Hoje eu quero ler dois textos. O primeiro está em 2 Timóteo, capítulo 4, e o segundo está em Lucas, no capítulo 12. E nós vamos começar por 1 Timóteo. 2 Timóteo. 4. E guarde bem a letra dessa música aí, final aí, que eu acho que o Luciano foi usado, viu? Mais uma vez ele foi usado nas nossas canções. Glória a Deus, é o nosso DJ. Apareceu. Dá uma voltinha. Lucas, o que você falou? 12. 12. 2 Timóteo, nós temos uma profecia que é, ao meu ver, a palavra profética para 2024. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Instar é aquela figura do homem do campo, quando o animal empaca e que ele pega a varinha, joga no lombo entre uma costela e outra, e o bicho fica lá não querendo andar, e ele continua fustigando ela com a vara. Ele está falando para a gente fazer com a palavra exatamente a mesma coisa. Se a Wagner não quiser ouvir o que eu tenho de Deus para ela hoje, ela pode ficar tranquila que amanhã eu estou aqui batendo na porta outra vez. Se amanhã eu voltar e ela não quiser ouvir o que eu tenho para entregar de Deus para ela, fica tranquila. Eu vou estar dormindo na porta, quando ela sair ela vai ter que tropeçar na minha perna, cair. Enquanto antes da ambulância chegar para levar ela para o hospital, ela vai ter que ouvir.
instar, para poder pregar a palavra, a tempo e a fora de tempo, redargue-as, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo, e esse é o tempo que Paulo está falando com Timóteo, nós estamos dentro dele, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, Edson, tu, Wagner, tu, Dislene, tu, seu Adão, tu, Luciano, tu que nos assiste, seja lá que momento for, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Não tem campo melhor para poder evidenciar o seu chamado em Deus do que os tempos que nós estamos vivendo. Ninguém quer papo com a palavra, ninguém quer papo com a sã doutrina, ninguém quer viver a verdade. Nós estamos inseridos dentro de um universo de profunda corrupção e de profundo desmantelo. Chegou a hora de evidenciar na minha e na sua vida a integridade de Deus, não é a nossa. A justiça de Deus não é a nossa. O amor de Deus não é o nosso. Evidenciar o reino de Deus. Então por que nós estamos inseridos dentro desse mundo tão caído, tão controverso, que qualquer lugar a gente se esforça para não ler mais notícia, para não assistir jornal, e a gente só fica sabendo das coisas agora ao vivo. Já que você não quer ligar a televisão, acontece diante dos seus olhos. Já que você não quer ver mais pelas mídias, pelas grandes mídias, você está passando e as corrupções estão acontecendo diante de você. E nós estamos nesse tempo, tão somente, não é para fazer a diferença, mas para viver a diferença. Louvado seja Deus, porque nós temos a felicidade de estarmos reunidos numa sala, num ambiente de pessoas casadas, que vivem a estrutura da realidade do matrimônio. Não é mais comum do mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos num ambiente, numa sala, de pessoas honestas. Não é mais a realidade do mundo que nós estamos vivendo hoje. Entristece ainda o fato que nós poderíamos um dia desse falar, não, nós podemos confiar no seu Adão porque ele é cristão. A sociedade olhava para essa cena e ainda tinha um voto de confiança. Hoje não, tudo é ladrão, tudo é bandido, tudo é alguma coisa, isso é tudo farinha do mesmo saco, e a gente vai nos adjetivando com uma tonelada de coisas que a gente queria até que fosse uma certa mentira, que fosse uma certa injustiça, mas que no fundo não é, procede de uma realidade de verdade. Então eu quero começar a nossa conversa de hoje partindo desse texto e saltando para Lucas no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo número 13. Mas Jesus está falando anteriormente, no seu ensino, para que os seus ouvintes aprendam e desenvolvam uma confiança unicamente em Deus, para não olhar mais as coisas e os ditames desse mundo. Como está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 18, o reino dele não é desse mundo. Então quem quer caminhar no ensino de Jesus necessita, impreterivelmente, entender que ele vem de um reino e que esse reino tem uma legislação, tem uma constituição, como eu gosto de falar, e ele está ensinando sobre isso. Aqui, se alguém te ferir, você vai lá e dá uma porrada nele, resolve no braço, do mesmo jeito que veio, você devolve. Não, a realidade do reino é diferente. Você oferece outra face. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, vão 2. Você tem 2 túnicas em casa e o seu irmão não tem nenhuma. Hoje nos ensinam até a 3ª. Vamos achar um outro irmão que tenha mais alguma para poder tomar, conseguir, conquistar, dá um jeito, tem que ter 3. Ele não, ele pede para que você reparta. Você quer sentar mesmo lá na frente? Então, meu irmão, o seu lugar é lá atrás. E ele ainda diz, ó, se você chegar e sentar na frente, pode ser que alguém vá lá e te tire e coloque uma pessoa com mais longe de você lá. Então vá lá para trás. Seja o servo.
Então ele está ensinando essas realidades e pedindo para que a gente desenvolva a nossa confiança em Deus. A gente, como eu gosto de falar, aprenda a viver de Deus a cada dia. Por isso a importância da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse negócio de entesourar não diz respeito muito a essa realidade. Provérbios diz que aquele que guarda além das suas necessidades, das suas precisões, é só para a sua própria perda. Então ele está ensinando essas questões. E aí no versículo 13 ele diz assim: disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? O que me parece nesse início de texto é que um pai vem a óbito, um filho mais velho, que pela lei tem que receber uma parte maior da herança, recebe lá a sua parte maior da herança, o filho mais novo recebe a parte dele, porém, ele acha isso injusto, ele não concorda com isso, e ele aproveita a situação que Jesus está falando ali para poder pedir, segundo o seu ver, essa realidade de justiça. O versículo 15 diz assim: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Então ele está dizendo que o comportamento desse menino, desse jovem, que está pedindo para que Jesus entre dentro de uma estrutura por assim dizer, de uma justiça civil, dentro de uma contenda civil, está dizendo que a atitude que ele está tomando é uma atitude de avareza. Ele está querendo para si aquilo que não é lícito. Ele está querendo para si aquilo que não convém. Ele está querendo uma realidade de riqueza que não faz sentido para ele. E Jesus, então, dá o tapa na minha e na sua cara. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A vida do Edson não consiste na abundância que ele tem. A vida da Wagner não consiste na abundância do que ele tem. A vida de nenhum de nós aqui consiste no que nós possuímos. E todos nós, eu tenho que estar muito errado nisso daqui, todos nós temos guardado um pensamento do ter para poder ser. E o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, desde a nossa existência está nos chamando para poder ser, para que sendo Ele possa nos entregar o que possamos ter. A clássica disso é a vida de Jó. Satanás vai lá falar com Deus acerca de Jó e Deus dá testemunho quádruplo da vida dele. E Satanás diz: se eu tirar os bens, ele vai blasfemar contra ti. E muitos de nós nem precisa tirar muito. Pouquinho que sair das nossas reservas, pouquinho que sair da nossa conta hoje, a gente entra num patamar de fúria violento, porque nós não somos o que a nossa identidade em Cristo foi comprada. Nós somos o que nós temos. Deus permitiu que de Jó tudo fosse tirado, porque a identidade de Jó não estava firmada naquilo que ele possuía. O que nós podemos falar de José? O irmão está guardado na faculdade da prisão, aprendendo economia na prisão. 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda. E aí a cilada nunca está na vaca magra. Quando a gente está passando por dificuldade, meu irmão, nós somos economistas ferrenhos. Quando a situação está muito apertada na gente, a gente sabe como fazer as manobras para poder economizar no final do mês. Mas se cair R$2 a mais na nossa conta, a gente lembra da melhor pizza que tem em Brasília, a gente sabe onde é que tem o melhor açaí gourmet, a gente bota para arrebentar com a boca do balão. Todos os vizinhos sabem que alguma coisa financeira aconteceu na nossa vida, até pela nossa forma de andar. Não precisa nem ser os ambientes que nós mudamos. Mas aí, o José, como ele tinha uma identidade firmada, quando ninguém tinha, ele tinha. Quando tinha tudo para que o Egito quebrasse, aquela nação viesse à ruína, um homem só foi o suficiente para poder gerir o Egito e todas as nações circunvizinhas que o procuravam.
Talvez se fosse Clayton, mesmo com 7 anos de economia, 1 ano seria o suficiente para que viesse a ruína. Talvez se fosse um de nós, a situação seria a mesma ou talvez até pior. Porque aprendemos a ser firmados naquilo que temos, naquilo que possuímos e não na identidade que temos. Vamos lá? Naqueles testes vocacionais. O teste vocacional nunca quer saber a minha real habilidade. Ele quer saber o que eu quero conquistar quando eu tiver com 30, 40 ou 50 anos. Com base nos meus sonhos, projetos e idealização de conquista, ele me mostra uma profissão que, segundo o meu saber e segundo o meu conhecer, vai me trilhar naquilo. Então, eu posso não ter nenhum tipo de vocação para ser advogado, eu posso não ter nenhuma vocação para ser enfermeiro, mas como eu tenho planos e projetos, e para poder realizar esses planos e projetos, eu caminho naquilo que eu não fui chamado, porque eu não estou preocupado com a minha identidade, eu estou preocupado em ter, em possuir, para poder revelar quem eu verdadeiramente sou. Somos avarentos. Somos avarentos. Nós preparamos nossos filhos para o campo missionário, nós nos preparamos para o campo missionário. Estar sentado nessa mesa e desenvolvendo trabalho é uma preocupação de chegar no final do mês e ter salário ou de cumprir uma missão e um propósito aqui dentro? Somos avarentos. Tudo em nós está firmado pelo dinheiro. Eu pedi para um rapaz dar um emprego para um cidadão que estava precisando de emprego e é por isso que eu estou ministrando nesses termos hoje. Aí eu cheguei para o seu Matias e falei assim: o senhor vai contratar ele? Vou. Me parece que é uma boa pedida. Eu também concordo, eu também acho. Mas eu gostaria que o senhor fizesse um teste para ele. Diga para ele que o senhor vai contratar ele, porém o senhor não vai ter condições de pagar o primeiro salário dele. O senhor vai poder pagar ele somente em fevereiro, mas precisa preencher a vaga hoje. E vamos ver se ele vai ter coragem de trabalhar 1 mês, como a gente gosta de falar, de graça. E ele falou, o seu Matias falou, explicou para ele direitinho: olha, eu vou te contratar, porém eu não tenho condição de assinar, eu vou assinar a sua carteira, mas não vou ter condições de pagar o seu salário agora. Então você precisaria receber um salário em janeiro, você não vai. Você se importaria de trabalhar aqui para poder receber o seu salário só em fevereiro? Claro, seu Matias, eu estou precisando de um trabalho. Eu não estou precisando de dinheiro. Eu chorei antes, porque eu talvez não fizesse isso. Talvez você não fizesse isso. Eu preciso trabalhar. Eu não posso mostrar para o meu filho que eu sou um fracassado. Eu não posso mostrar para minha esposa que eu sou um fracassado. Eu tenho muito mais valores a defender do que um salário. E eu contrato ou não contrato um homem desse? Eu tiro a vaga de alguém e coloco essa pessoa para trabalhar no lugar. É tapa na cara. O que me assusta nisso é que eu queria que ele fosse cristão. Eu queria que ele fosse crente. Como a gente consegue falar, eu queria que ele fosse dos nossos. O nosso valor está consistido na abundância do que nós temos. Mas o valor que o Senhor está nos chamando precisa estar firmado na nossa identidade. Por que nós trocamos? Por isso que eu chamei Timóteo para poder falar no começo. Porque nós estamos vivendo num tempo que todas as vezes que você abre o seu Instagram, o TikTok ou qualquer rede social, até a televisão, tá todo mundo mandando você acordar mais cedo, você fazer mais do que você precisa ter. Você não pode virar o ano de 2024 sem ter isso, sem ter aquilo. Se você está andando nesse carro agora, esse carro tem que mudar. Se o tênis que você está usando é dessa marca aqui, você tem que comprar o melhor, porque você é cabeça, você é isso, você é aquilo, por aí vai. Nós, como cristãos, estamos contaminados com essa realidade. E longe de mim, falar que isso é demagogo em falar que nós não necessitamos de recursos e de dinheiro. Essa não pode ser a tônica da nossa vida, não pode ser a tônica do nosso chamado. Não é o que possuímos que define quem nós somos. E é por isso que quando vai chegando em determinados momentos, o mundo funciona da seguinte forma: quando chega na sexta-feira, está todo mundo gritando sextou, e está todo mundo indo para balada, já está tudo programado. O cristão, a mesma coisa. Ele não vai para balada, ele não vai para essas festas, mas ele arrumou um jeito, ele arrumou uma forma de driblar aquilo dali. Então o cidadão gasta tanto com cerveja, pode prestar atenção que o cristão gasta o triplo com pizza, com açaí, com uma tonelada de outras coisas. O cidadão volta na segunda-feira, arrotando as dívidas que ele fez no final de semana, e o cristão a mesma coisa. Comichão nos nossos ouvidos. E nós estamos levantando esses mestres
para poder dar voz à nossa concupiscência, dar voz à nossa avareza, dar voz à nossa falta de caráter, dar voz a todas essas coisas em cada um de nós. Nós precisamos voltar para o princípio bíblico. E o princípio bíblico é que você não está definido naquilo que você possui. Vamos voltar com outro texto? Jesus Cristo está sentado na beira de um culto, e um culto de muito avivamento. Tanto lugar para ele poder sentar, ele ficou parado na boca do gasofilácio. Lá foi o Edson, colocou 1 milhão. Lá foi o Luciano, colocou outro 1 milhão. Lá foi a Wagner, colocou outro 1 milhão. Chegou uma viúva pobre. A viúva pobre. E Jesus não fez menção do Edson, de Wagner, porque ele não fez menção de ninguém. Fez menção da viúva. E o texto diz que ela tirou da sua necessidade. Diz que nós colocamos lá o que não sobrava. Então, é gente muito rica. Mas a viúva tirou da sua necessidade. Existe gratidão nisso. Existe voluntariedade nisso. Compromisso e comprometimento nisso. Existe coração, existe adoração nisso. Essa mulher não está firmada naquilo que ela possui. E é por isso que eu acho estranho o Luciano, do nada, isso deve ter sido essa rapadura extraordinária que você trouxe, o Luciano comeu, recebeu uma unção da rapadura e me traz essa canção aqui, antes da gente trazer essa palavra, sem ter noção do que vai ser ministrado aqui hoje. Porque o texto, a canção, está dizendo que nós precisamos aprender a depender de Deus. Está falando e chamando a existência da gratidão. Está dizendo que o que nós temos, como nós falamos um dia desse, não é resultado do nosso esforço, mas é a benesse, a graça e o favor de Deus nos alcançando. O texto segue. Propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: o que eu deveria dizer para minha alma é o que está escrito em Romanos 12. Não vos conformeis com esse mundo, ó miserável homem que sou. Não se adeque, não se adapte ao que todo mundo está dizendo. Volte para a centralidade das Escrituras. O que eu tenho que dar resposta para minha alma é isso, é fazer como Davi está apontando salmo após salmo. Alma, por que tu está andando nisso? Por que tu está esperando em outro lugar? Por que você está querendo buscar soluções distante de Deus? A minha resposta para minha alma deveria ser isso. Mas esse homem representa o que eu sou. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, como será? Assim é aquele que para si se ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Deus não tem problema com riqueza, muito pelo contrário. Deus tem problema com homens que se deixaram dominar pela riqueza. Deus não é contra prosperar ninguém. Pergunte isso para o irmão Salomão. Pergunte isso para Davi. Deus não tem problema em enriquecer, em prosperar a vida de ninguém. Muito pelo contrário. Há um texto que diz que ele anda procurando corações temerosos para poder fazer descansar nesses, das suas riquezas. O problema é que um de nós aqui, com R$2 a mais no bolso, a gente faz umas loucuras. Troca de mulher, troca de marido, troca de carros sem precisar ir poder, e por aí vai trocando tudo. E de Deus nós já trocamos sempre tempo. E ele está fazendo uma referência extraordinária. Ajunta para si tesouros, mas não é rico com Deus. Vamos voltar para o irmão Jó. Quem olha para Jó está quebrado, está falido, está arruinado. Quem olha para Jó, e o Jó tem uma coisa que me assusta, e eu gosto de brincar nisso de vez em quando. Eu pergunto assim: como estão seus filhos? Durante muitos anos que eu faço essa brincadeira, eu só ouvi uma pessoa chegar para mim e falar: não são meus filhos, são os filhos que o Senhor colocou para que eu cuidasse deles.
Todos nós abrimos a boca falando, são os meus filhos. Mas não são. Tem muita dificuldade que nós estamos vivendo na nossa família, porque é meu. No dia que a centralidade voltar para Deus, nunca mais nós vamos passar problema com isso. É o meu casamento, é o meu filho, é a minha finança, é a minha casa, é o meu isso, é o meu tudo. No dia que isso voltar para quem verdadeiramente é dono, é o casamento que o Senhor me deu para administrar, são os filhos que o Senhor me deu para cuidar. Você vai ver que as soluções vão chegar. Mas, lamentavelmente, tudo é nosso. Tudo é nosso. Onde é que está, ou onde estão as nossas riquezas para com Deus? Que tanto de Bíblia você carrega? Que tanto de Jesus anda contigo? Que tanto de oração, da sua oração, o Senhor conhece? Existem orações e orações. Tem muitas orações que nós estamos fazendo que são resposta à nossa alma faminta. Nós nunca abrimos a boca para poder chegar e entregar para Deus. É resposta a nós mesmos. Que tanto de temor nós temos com Deus? Onde está a nossa confiança em Deus? Onde está repousado verdadeiramente o nosso descanso? Quem é Deus na minha e na sua vida? Se tudo nos faltar, vou repetir isso, se tudo nos faltar, Deus continua sendo Deus para mim e para você. Se a necessidade voltar, ou como eu gosto de falar, e isso representando uma grande parte do período que nós vivemos na nossa vida, como eu gosto de lembrar, quando a vaca magra morreu, Deus continua sendo Deus? Eu quero terminar nisso. Primeiro ponto. Se eu tenho dificuldades com a Wagner, não preciso levantar Jesus como juiz para resolver isso. Wagner, olha, não concordo com isso daqui, vamos resolver isso daqui. Não precisa ficar incomodando Jesus nessa situação, que ele vai chegar para mim para você falar, quem foi que me colocou de juiz nessa situação de vocês? Cara, resolva. Tem muitas coisas dentro do matrimônio, por exemplo, que eu tenho que sentar com Dislene para poder falar com ela e resolver com ela. Que não adianta eu apresentar isso daqui em oração, que é um problema entre eu e ela. E não é juiz de causas civis. Não adianta fazer campanha para esse monte de coisa. Nós vamos ter que sentar e encarar. Há um outro texto que diz que se a gente estiver lá pronto para poder entregar a nossa oferta e lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, não é você que tem algo contra alguém, é alguém que tem contra ti. Deixa uma ofertinha aqui do lado, vai lá e se resolve. Jesus não mandou você sentar na boca do gasofilácio e fazer uma oração linda. Não. Ele mandou você se levantar dali, ir lá e resolver. Nesse tempo, nós estamos precisando voltar para essa realidade. A realidade do diálogo e, muitas das vezes, para ser mais preciso, a realidade do confronto. Ei, lamentavelmente o caminho que você está tomando, meu irmão, é errado. Tome ele se você quiser. Mas, biblicamente falando, o caminho que você está tomando é errado. Você vai morrer, você vai se enrolar todo isso daí, mas você não está indo sem instrução. Nós precisamos fazer a obra do evangelista, da qual cada um de nós fomos chamados. Segundo, e o ponto mais importante, você é muito mais valioso e valoroso do que aquilo que você tem e do que aquilo que você possui. Coloque o melhor carro que existe no mundo hoje na mão do Luciano. E esse carro jamais vai representar a identidade que Deus estabeleceu na vida dele. Derrame milhões, fortunas nas contas da Wagner, do Edson, do Dislene, e isso não vai mudar a essência de quem eles são. Tendo ou não tendo, possuindo ou não, a identidade que Deus tem firmado está se revelando aqui na favela ou nos melhores palácios do mundo. Isso para aqueles que têm um coração que verdadeiramente temem a Deus. Isso para aqueles que têm um coração de que verdadeiramente declararam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. E eu tenho plena certeza e convicção que nada há nessa terra superior a isso. Superior à graça da salvação.
superior ao fato de você se colocar no seu quarto, colocar o seu joelho no chão e ter a certeza do Deus que construiu o universo, os cosmos, parar para poder ouvir a sua oração. E não há recurso na terra que te compre isso. Não há. A resposta da sua oração vindo. Você orou ontem por algo e o Senhor te atendeu naquilo, e você olhar para o lado não tem como, foi Deus. O que é que paga isso? Você é muito mais valioso do que aquilo que você possui, e eu quero profetizar, você é muito mais valioso do que aquilo que você vai possuir, porque eu tenho certeza que Deus vai te entregar muito, eu tenho certeza que Deus vai te revelar da grandeza, das riquezas dele e confiar tesouros nas suas mãos. Só que isso não há de te corromper. Essa não é a sua identidade. A sua identidade você só está tendo porque você tem uma identidade firmada nele. Você não precisa de recursos para poder revelar a sua identidade. É porque você tem uma identidade em Deus que os recursos estão vindo e que a prosperidade extraordinária está chegando. Nós te agradecemos, Deus, louvamos e bendizemos o seu santo nome. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado por essas verdades duras de ouvir, difíceis de escutar, mas que nós precisamos. É a vacina da agulha da ponta grossa que precisamos para poder curar das nossas avarezas, das nossas vaidades, das nossas arrogâncias. Nós te agradecemos por essa palavra, nós te bendizemos por essa palavra, nós te agradecemos por este cuidado, nós te agradecemos por essa proteção. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelas vidas e as famílias aqui presentes e as que muitas que serão alcançadas. E nós te pedimos que tu continue a repousar da tua bênção e da tua paz sobre cada um de nós, pelo poder que há no nome de Jesus. E é nele e por ele que nós oramos e agradecemos. Amém, amém, amém. Aleluia. Aleluia.